Quem nunca sentiu inveja ao menos uma vez na vida, que atire a primeira pedra. Inveja é aquele tipo de emoção que está presente desde os primórdios da humanidade e é comum que em determinados momentos ou em fases da nossa vida a gente caia nessa armadilha. Agora, o grande problema é quando a gente se torna ou é vítima daquele tipo de invejoso quase que crônico. Aquele invejoso que é capaz de te fazer mal, de te prejudicar, de sabotar os seus planos. E é aí que a gente precisa abrir os nossos olhos, ficar bem atento para que a gente não caia nessas armadilhas impostas por essas pessoas. Então é importante a gente saber identificar e se proteger desse tipo de pessoa, desse tipo de influência sobre a nossa vida. E às vezes o mais difícil é que a inveja, ela acontece por perto. Às vezes dentro da própria família, às vezes em uma amizade que a gente considera ser uma amizade, dentro do ambiente de trabalho, isso também é muito comum. E claro, hoje com as redes sociais, isso também se popularizou de uma forma absurda porque a gente tem acesso a outras vidas que antes a gente não tinha. Mas será que no dia a dia você consegue identificar uma pessoa invejosa? Eu separei 6 atitudes típicas de uma pessoa invejosa para você poder ficar aí, ó, com o alerta ligado. A primeira atitude é a microdesvalorização, ou seja, ela não vai agir te criticando logo de cara. Ela não vai jogar uma crítica direta, porque isso vai ser muito fácil de identificar. Ela vai te desvalorizar com pequenas ações, com microações. É como o famoso passivo-agressivo, aquele comentário que parece positivo, mas no fundo tem aquele ar de crítica, de cutucão, para tentar pegar uma dor, uma ferida, algo do tipo. Essa microdesvalorização vai tentar reduzir de alguma forma a sua conquista, aquilo que você disse, aquilo que você expressou. Então, ela pode de repente jogar uma dúvida sobre aquilo que você disse. Ah, mas será que tal coisa vai durar? Ah, esse relacionamento vai para frente mesmo? Ou será que você não pode ser mandado embora? Ou será que tal coisa? Ou seja, já coloca uma dúvida para você começar a pensar: poxa, será que eu tive sorte? Será que isso não vai dar certo? Será que só deu certo essa vez? Então já começa a implantar a dúvida também dentro da sua cabeça. E claro, o famoso fã ou hater. Na rede social a gente vê bastante isso, aquela pessoa que vem, parece que ela está te elogiando, mas ao mesmo tempo ela está te criticando. É até bonito, mas eu gosto mais de tal coisa. É até bonito, mas fulano comprou um assim, assim, assado. Fulano que tem bom gosto fez isso, isso, isso. Então percebe que são detalhes, é tudo muito sutil, mas de certa forma a pessoa está te rebaixando, ela está te desmerecendo. E você percebe isso com pequenas atitudes no dia a dia. E principalmente quando você mostra seus resultados, você percebe que essa pessoa não tem uma alegria genuína, que ela não fica realmente entusiasmada, ela não fica realmente feliz pela sua conquista. Às vezes ela até te elogia da boca para fora, mas você sente, até pelo próprio comportamento, pelo corpo dela, pelas expressões faciais, que isso não está sendo genuíno, que isso não está sendo verdadeiro. Você consegue perceber, às vezes, pelo tom de voz e às vezes até de uma forma debochada. Essa pessoa fala sobre algo que você conquistou, algo que você fez. Quando você fala algo bom que aconteceu com você, essa pessoa muda de assunto rapidamente, porque ela não consegue suportar isso, ela não consegue te ver crescendo ou te ver avançando, evoluindo, conquistando, seja lá o que for. Isso é muito doloroso para ela. E existem inclusive estudos relacionados a isso, da pessoa que sente inveja, ela sente essa dor mesmo, é uma dor da inveja. Ou seja, a pessoa que também inveja,
ela também está em sofrimento. Às vezes a gente julga e, como eu disse, nós estamos sujeitos a isso o tempo inteiro, porque para cada pessoa você pode ter desejo de algo e às vezes se você se distancia de quem você verdadeiramente é, da sua própria essência, do seu próprio caminho, você também pode cair na armadilha da inveja. O problema é quando você começa a alimentar cada vez mais isso, você esquece de você e passa a viver o outro. Você quer a vida do outro. E é aí que é o grande problema de você conviver com uma pessoa assim, que ela pode se afundar tanto nessa energia, nesse sentimento ruim da inveja, que ela passa a ser uma pessoa maldosa. Ela pode ser, se ela tem essa propensão, ela pode sim querer te prejudicar, fazer mal, como a gente já viu casos, infelizmente, acontecendo por pura inveja. A segunda atitude é o esvaziamento emocional seletivo. E o que é isso exatamente? Sabe quando você conta um problema para essa pessoa, você conta uma dificuldade, ela não tem a capacidade de ter empatia por quem ela inveja. Porque é diferente, não é que a pessoa ela não tem empatia, ela não sente a dor do outro, ela não vê que foi difícil, ela não sente, de certa forma, esse desconforto. Só que quando isso acontece com o invejado, com quem essa pessoa inveja, ela sente prazer, entra aquela ideia de sentir prazer de ver o outro sofrer ou passar por uma dificuldade. O tipo de pessoa que não vai te acolher, é o tipo de pessoa que não vai sentir a sua dor, não vai te ajudar. Ela pode até fingir que ela vai te ajudar, mas ela não vai te ajudar de fato, porque de certa forma, para ela, o que você está passando, para ela não tem valor, não tem importância, ou ela vai olhar aquilo e vai sentir de certa forma um benefício por ver que você está passando por uma situação difícil, ou seja, você está sofrendo, você está perdendo algo. Então pode acontecer dessas duas maneiras, tanto da pessoa ter indiferença à sua dor, ao seu problema e fazer questão de sair da conversa porque para ela não interessa de fato como você se sente, ou ela vai querer aprofundar ainda mais para que ela veja e entenda o quanto você está sofrendo e isso traga um certo conforto para ela. Sabe, daquela alegria que algumas pessoas sentem em ver o outro sendo prejudicado? Quando você não gosta do outro, você quer que ele se prejudique? E isso é péssimo, porque de certa forma você está emanando isso para você também. E a pessoa que sente a inveja do outro tanto pode ter essa indiferença quanto também essa certa alegria, esse certo prazer de ver que o outro não está se dando bem. A terceira atitude é a competência performática. O invejoso, ele gosta de imitar discretamente. Ele acha que ele não está imitando, ele está só olhando, entendendo, servindo como inspiração, mas não é a inspiração. E no mundo é muito legal que a gente tem esse feedback do outro, a gente consegue entender o outro e a gente também consegue olhar para a gente mesmo e ver o que a gente pode melhorar. Agora, o problema desse invejoso, dessa pessoa invejosa, é que ela vai te imitar, ela vai querer ser você e ela vai ligar um modo de competição na cabeça dela. Só existe na cabeça dela. Óbvio, ela não vai te falar, mas ela vai querer sempre ser melhor que você. Então, se você comprou algo novo, algo bonito, que as pessoas elogiaram, ela vai fazer questão de comprar isso também, ou algo melhor, ou de uma marca superior, ou de uma cor diferente para chamar a atenção. Se você comprou uma casa em tal lugar, ou com X quartos, ou sei lá, com X característica, essa pessoa vai querer uma característica ainda superior ou igual à sua, para poder mostrar que ela também é boa, que a conquista dela é inclusive superior a sua, porque lembra, esse modo de competição, então na cabeça dela, ela precisa ser melhor do que você. É o tipo da pessoa que ela vai observar tudo, como você se veste, como você se comporta, como que você fala, o que você compra, o que você não compra, quais são as suas amizades. Existem pessoas que entram num grau tão alto de obsessão
pelo outro que essa pessoa ela quer os amigos, ela quer às vezes o companheiro, a companheira daquela pessoa. E isso entra num nível que é muito triste, que você realmente, se você tem uma pessoa próxima, que você percebe essas atitudes que estão passando dos limites, é importante você dar um basta, é importante você não dar acessos para essa pessoa, para que ela invada cada vez mais a sua vida, a sua privacidade. Então é muito importante a gente estar ligado a isso, porque existem pessoas que passam desse ponto. Então a gente sempre tem que entender, voltando aqui, que a pessoa que está nessa energia da inveja, ela é uma pessoa que sente inferior, ela se sente inferior. Ela tem inferioridade, então ela precisa se mostrar melhor, ela precisa parecer melhor. Ela ainda não entende que ser ela é o grande potencial dela, é a grande diferenciação dela, e ela precisa encontrar alguém. Às vezes ela vai encontrar em você, se você é uma pessoa que tem sido vítima de inveja ou uma pessoa que passa por isso em determinadas áreas. É uma pessoa que vai estar sempre competindo, sempre comparando, sempre minimizando as suas conquistas, ela sempre vai mostrar algo maior, como eu disse. Então, é preciso estar bem atento a essas características. E essa pessoa, quando ela está no modo competição, nesse modo inveja-competição, ela sempre tenta estar um passo à frente. Então, se você conta alguma coisa para ela, se você fala, por exemplo, vou começar a academia, ela corre e se matricula. Ela dá um jeito, já comecei a academia, sabia? Ou posta na rede social que já começou a academia. Ou um exemplo muito bom que eu vi recentemente foi de uma pessoa que estava desmerecendo a outra porque, olha, fulana só é magra assim porque ela fez a cirurgia bariátrica. Eu consegui sem cirurgia, com dieta e atividade física, e depois eu fiz a cirurgia plástica. Ou seja, ela desmereceu a conquista da outra, a magreza da outra, porque foi com cirurgia bariátrica. Então, como as duas conseguiram o mesmo resultado, ela precisa mostrar que o dela foi superior, porque o dela teve todo o esforço, teve todo o empenho que da outra foi conquistado através de cirurgia. A quarta atitude é a dissonância moral disfarçada. E o que é isso? A pessoa que ela é invejosa, dificilmente ela se enxerga assim. Ela não se percebe assim. Ela acha que ela é realista, ela acha que ela é justa, que ela é superior. Então, ela tem na cabeça dela esse complexo de inferioridade, mas que ao mesmo tempo parece que é um complexo de superioridade, porque o dela tem que ser melhor, porque ela tem essa necessidade de ser a melhor, de ser a mais bonita, de ser a mais competente, enfim, seja qual for a característica que ela encara como sendo algo positivo, algo que é realmente relevante para ela. Só que na cabeça dela, ela não está fazendo nada de errado. E por que uma dissociação moral? Porque na cabeça dela, ela não está sendo má. Ela está sendo justa, ela está sendo realista. Porque parece uma brincadeira o que ela falou. Não parece que ela agiu na maldade. Ela nunca vai justificar o que ela disse na maldade. Ou aquele sentimento ou aquela atitude, aquela puxada de tapete, não, imagina, ela só foi esperta. Na cabeça dela, ela só foi esperta. Ela agiu como deveria agir. E não que ela agiu com maldade, com cinismo, ou porque ela quis puxar o tapete da outra pessoa, porque ela quis sobressair. Não, pelo contrário. E outra coisa muito comum também na cabeça de uma pessoa invejosa, ela sempre vai justificar o fracasso do outro como algo merecido. Mas fulano mereceu passar por tal coisa. Mas fulano fez, tem o que merece. Ela não. Se isso acontece com ela, ela teria outra atitude. Ela não merecia passar por isso, mas a pessoa invejada merece. E essa pessoa, você pode reparar que para ela, sempre as coisas foram mais difíceis. Para ela dá uma desculpa para poder mostrar por que ela está estagnada e por que o outro avançou. Mas o outro avançou porque teve sorte. O outro conseguiu porque fez tal coisa. O outro isso e aquilo. Nunca o problema é com ela e o outro sempre teve alguma sorte diferente da dela para estar nesse outro patamar. São aquelas pequenas cutucadas que a gente vê, nossa, você tá metido agora, não fala mais com os amigos porque agora subiu de nível. Cuidado para você não quebrar a cara, hein? Vamos ver quanto tempo isso daí vai durar. A quinta atitude de uma pessoa invejosa é aquele interesse excessivo
na sua vida, mas ela compartilha pouco da vida dela. Pode reparar, ela tem mais perguntas para te fazer, ela tá sempre te perguntando, querendo, te puxando informações para cada vez mais colher informações, para que ela possa se antecipar e jogar essas informações contra você. Então ela se antecipa para poder ser maior ou melhor do que você, de certa forma, ou para comentar, desmerecer as suas conquistas, ou para ela também conseguir cada vez mais detalhes para que ela consiga se infiltrar mesmo, de acordo com o objetivo dela, porque cada pessoa, cada invejoso tem um objetivo, como eu disse. Tem gente que quer ser a outra pessoa de qualquer jeito, e esse quer ser a outra pessoa, isso implica nos mesmos amigos, no mesmo trabalho, nas mesmas roupas, na mesma casa. Então depende do que essa pessoa está invejando. Ela está invejando sua conta bancária? Ela está invejando seu marido, a sua esposa? Essa pessoa está invejando seus filhos? Está invejando as suas roupas, a sua saúde, a sua família? O que essa pessoa está invejando? O seu trabalho, o seu cargo? Isso acontece também porque ele quer te estudar, ele quer te medir, ele quer te acompanhar. E aí ele não vai falar da vida dele porque ele não vai abrir as vulnerabilidades dele. Pelo contrário, ele só quer compartilhar o sucesso, aquilo que é bom, aquilo que ele é maior, que é melhor. E a sexta atitude também muito clássica de um invejoso é que quando você se dá bem, quando você cresce, essa pessoa some. Por quê? Porque ela não aguenta ver o seu sucesso. Ela não aguenta te ver melhor que ela. Então, lembra dessa questão do sofrimento que eu falei anteriormente? Então, para ela é difícil. Quando ela chega num ponto que ela não consegue competir em alguma coisa, primeiro, ela pode encontrar algo que, quanto mais você abre a sua vida, ela pode saber detalhes daquilo que te magoa, daquilo que te fere, e aí ela pode usar esse argumento se ela vê que você está muito distante dela, está difícil acompanhar, ela vai tentar usar alguma coisinha, alguma brecha que você deu em algum momento para tentar te atingir. Sabe aquela ideia de olhar para o outro e ver se ele realmente se alegra com a sua conquista? Se ele realmente fica feliz quando você conquista algo, seja material, seja de repente um casamento, um namoro, a realização de ter um filho, não sei. O que é valioso para você quando você chega para compartilhar? Repara como essa pessoa age. Repara se ela realmente se alegra com você. Repara se realmente ela fica feliz pela sua conquista. Ou ela prefere estar com você nos momentos tristes, fingindo ser sua amiga, parecendo que tem empatia quando na verdade não tem, e ela se mune desses momentos de tristeza em que você pode estar mais para baixo e até soltar informações para que ela se sinta superior, para que ela sinta que ela está no controle. Então, se existe uma maneira da gente, podemos dizer assim, neutralizar um invejoso, primeiro passa por nós mesmos, por nós sabermos aquilo que vale a pena ser compartilhado. Falo tanto isso aqui no canal. Tem vídeos sobre isso que vale a pena ser compartilhado, sobre crescer em silêncio, porque nem todos torcem por você, nem todos querem o seu bem. E às vezes a gente dá munição para o outro, para quem a gente não deveria dar. Uma coisa é uma pessoa que é confiável, outra coisa é uma pessoa que te inveja, que quer o seu mal, que está só esperando a sua primeira queda para poder puxar o seu tapete. Essa pessoa está competindo, está comparando, está imitando, mas não de uma forma positiva, lado negativo. E isso pode sim ter uma interferência na sua vida. Depende do grau dessa pessoa, se ela vai te prejudicar no trabalho, se ela vai falar mal de você para outras pessoas que no seu círculo possa te prejudicar. Às vezes no trabalho você pensa assim, mas as pessoas me conhecem, não sei o quê, mas depende. Essa mentira vai ser muito prejudicial. Vai ser num ambiente que você não controla tanto, que existem pessoas que não te conhecem verdadeiramente. Uma coisa é para o seu núcleo mais fechado, outra coisa é para fora. Outra coisa que você pode utilizar também para dar aquela neutralizada no invejoso é utilizar microelogios. Parece contraintuitivo que você fala, poxa, mas eu vou elogiar essa pessoa está sendo assim, está sendo assado. Mas todo mundo tem suas sombras, tem também as suas luzes, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Nem todo mundo é de todo mal, de todo ruim.
Então essa pessoa, com certeza, ela tem coisas que você pode elogiar de forma genuína. E quando você elogia essa pessoa, honestamente, você vê, de repente ela tem uma atitude boa, às vezes você fala, nossa, como você tá bonita, ou nossa, que roupa legal, ou enfim, qualquer coisa. Essa pessoa, ela se sente vista, ela se sente notada. Então dá uma desarmada de leve nessa pessoa, porque tudo que ela quer é ser vista, é ser notada. E o principal de tudo isso, quando eu falo você também não precisa se esconder, você também não precisa ocultar as suas vitórias com medo da inveja, porque imagina, eu sempre falo sobre isso, imagina quem é artista, celebridade, pessoas que dependem disso, pessoas que estão sendo vistas por milhares e milhares de pessoas. Imagina só se essas pessoas não tivessem a convicção de quem elas são verdadeiramente, da força, do poder que elas têm. Então você pode escolher a sua blindagem emocional. Tem pessoas que pedem essa blindagem, pedem esse escudo para Deus com oração, com reza. Não sei se você tem alguma crença, alguma religião. Tem pessoas que se blindam energeticamente também, imaginando, de repente, uma luz dourada que te protege, que cria esse escudo, essa barreira. E você pode fazer isso de uma forma prática também usando a neurociência a seu favor. Não necessariamente envolvendo uma fé especificamente, mas em relação a você entender quem você é, as suas potencialidades, entender que você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa blindada, você é uma pessoa que tem sorte, que consegue as coisas e que nada pode te impedir, que nada pode te atrapalhar. A partir do momento que você blinda a sua mente dessa forma, a partir do momento que você reforça essa crença para você mesmo, para sua mente todos os dias, você não se preocupa com o outro. Você não coloca o medo nas atitudes do outro, porque você é forte o suficiente, você está preocupado, preocupada em seguir a sua vida da melhor forma possível, sem se preocupar necessariamente que existe alguém te invejando. Mas isso, claro, não te faz ser uma pessoa boba, ingênua, a ponto de você sair abrindo a sua vida para qualquer pessoa, para você abrir seus problemas para qualquer pessoa, para que você seja às vezes ingênuo e dê aberturas para pessoas que podem te prejudicar. Então você se garante, você se blinda dessa forma, mas você também está atento. Se você percebe que existem pessoas próximas a você com esse tipo de atitude que te desmerecem, que estão sempre competindo, que não ficam felizes genuinamente com as suas vitórias, com as suas conquistas, essas pessoas não merecem ter acesso a detalhes da sua vida. E essas pessoas você também precisa tomar cuidado. Será que eu tenho que ficar recebendo essas pessoas na minha casa o tempo inteiro? Ou será que eu posso restringir alguns assuntos com essas pessoas, se você é obrigado a conviver de repente num ambiente de trabalho que acontece muito isso, não passe também a viver a vida do invejoso. Com tanto medo da inveja, você acaba entrando nessa mesma energia, nessa mesma carga emocional tensa, densa. Lembra que essa pessoa está em sofrimento, que o que ela está vivendo não é legal, porque ela não entendeu o valor dela, ela não entendeu que ela também pode e que ela pode seguir a jornada dela. Então ora por ela, abençoa a vida dela, fala para ela ser feliz, para ela encontrar quem ela verdadeiramente é, para que ela seja luz e não trevas. Porque assim você manda a sua melhor energia para ela, você manda amor, você devolve com amor, não sendo ingênua. Entenda, existe diferença entre ser uma pessoa boa e uma pessoa boba. Então, entenda, quanto mais forte a sua identidade, menos energias externas te abalam. E é por isso que a gente vê pessoas de sucesso alcançando cada vez mais sucesso, pessoas que estão prontas, que estão preparadas, por mais que existam pessoas xingando, pessoas querendo mal daquela pessoa, ela consegue seguir adiante, ela consegue ter uma vida plena, ela consegue avançar, porque ela ultrapassou essa camada. Então ela não tá mais aqui. Ela não tá com esse medo, entende? Porque quanto mais você ficar no medo, mais você atrai desse medo também. Você atrai cada vez
mais isso para sua vida. Eu vou recomendar aqui esses próximos vídeos que falam sobre esse assunto para você conseguir se blindar, para que você saiba o que falar, como deve falar, para que você se blinde de alguma forma de pessoas que querem te prejudicar, que não querem o seu bem. E comenta aqui se você já passou por isso, como que você lidou com um invejoso ou uma invejosa atrás de você.